Sabe, lá no comecinho do século XX, a literatura brasileira resolveu fazer uma coisa que nunca tinha feito de verdade: olhar para si mesma no espelho. E a imagem que apareceu, bom, era uma imagem que muita gente preferia ignorar. Esse período de ruptura ficou conhecido como pré-modernismo, e é sobre essa imagem, desse Brasil que poucos conheciam, que a gente vai conversar. Para a gente sacar o que estava acontecendo, é preciso encarar um conflito que a literatura de antes preferia deixar de lado. A verdade nua e crua é que não existia um Brasil só. Eram dois. Pensa assim. De um lado, tinha o tal Brasil oficial, né? Aquele das cidades do litoral, das elites que olhavam para a Europa e tentavam copiar tudo. Um país que queria muito se ver como moderno e civilizado. Mas, do outro lado, existia o imenso Brasil real, o Brasil do sertão, dos caboclos, dos subúrbios esquecidos. E foi justamente para esse Brasil que os autores pré-modernistas apontaram suas canetas. E aqui tem um ponto super importante. O pré-modernismo não foi uma escola literária certinha, com manifesto e regras, nada disso. Foi muito mais um momento de transição, sabe? Uma grande ruptura com o que se fazia antes. Basicamente, o que rolou ali entre 1902 e 1922 foi que um grupo de autores, cada um no seu estilo, começou a usar a literatura como se fosse um raio-x do país. Não tinha um jeito certo de escrever, um estilo único. O que unia essa turma era a mesma inquietação. E o que ligava esses autores era justamente essa vontade de romper com o passado. Eles deixaram para lá aquela linguagem difícil, acadêmica, e focaram na realidade do Brasil de um jeito cru, sem romantizar. A literatura virou uma arma de denúncia social. E com isso, os heróis das histórias mudaram radicalmente. Saem os nobres e entram em cena o sertanejo, o imigrante, o funcionário público do subúrbio. Então, bora conhecer as principais figuras que deram voz a esse Brasil que estava, até então, escondido debaixo do tapete. Eles foram verdadeiros desbravadores, cada um revelando uma parte diferente do país. E o ponto de partida de tudo isso é a obra de Euclides da Cunha. O mais curioso é que ele nem era um escritor no sentido tradicional. O cara é engenheiro, jornalista. E foi justamente como correspondente de guerra que ele escreveu o livro que praticamente inaugura esse período. Os Sertões é uma obra difícil de encaixar numa caixinha só. É uma mistura de ciência, sociologia e literatura. Ao cobrir a Guerra de Canudos, Euclides ficou tão impactado que só reportagem não dava conta. Ele precisou analisar a terra, depois o homem daquela terra e, por fim, a luta. O livro acabou revelando um Brasil em guerra consigo mesmo, o que foi um verdadeiro soco no estômago da elite da época. Agora, saindo do sertão e mergulhando na cidade, a gente encontra Lima Barreto. Ele foi a voz dos marginalizados urbanos. Morando no subúrbio do Rio de Janeiro, ele usou a própria experiência com o racismo e a pobreza como matéria-prima para sua obra. Seu romance mais famoso, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é a história de uma grande desilusão. O protagonista é um nacionalista super ingênuo que sonha com um Brasil perfeito e é simplesmente esmagado pela burocracia e pelo preconceito. E a linguagem do Barreto era como sua crítica, direta, simples e muito, muito distante dos floreios da literatura da elite. Agora, vamos para o interior de São Paulo com Monteiro Lobato. Advogado, fazendeiro, empresário. Lobato era um cara de muitas facetas, e sua literatura refletiu isso, botando foco nas cidades decadentes e no povo esquecido do Vale do Paraíba. E o impacto do Lobato foi duplo. Por um lado, ele criou o Jacatatu, aquele personagem que virou símbolo do atraso e do abandono do homem do campo. Por outro, ele se tornou o grande nome da literatura infantil brasileira, criando o universo fantástico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que marcou gerações e gerações até hoje. Já na poesia, surge uma figura completamente diferente, Augusto dos Anjos. Ele é um caso à parte mesmo. Enquanto os outros olhavam para os problemas sociais do Brasil, ele mergulhava numa realidade muito mais sombria, muito mais pessoal. O estilo dele era chocante para a época. Ele pegava a forma clássica do soneto e misturava com um vocabulário científico, quase antipoético, falando de morte, de matéria em decomposição, de vermes. Esse verso, "A mão que afaga é a mesma que apedreja", resume bem a visão pessimista que ele tinha da natureza humana. Ele era um poeta de transição, um verdadeiro esquisitão para os padrões daquele tempo. Tá, mas e aí? No fim das contas, qual foi o resultado de todo esse movimento? Como esses pioneiros prepararam o caminho para a grande revolução artística que estava por vir?
Esses 20 anos funcionaram como uma ponte indispensável, que começou lá em 1902, com essa denúncia do Brasil Profundo, e que nos levou direto para 1922, para a explosão da Semana de Arte Moderna. Em resumo, o pré-modernismo foi o pontapé inicial. Sem a coragem de autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto e Lobato de expor um Brasil que a elite não queria ver, a Revolução Modernista de 22 não teria tido a mesma força. Eles prepararam o terreno, deram a matéria-prima para a mudança. E isso tudo acaba nos levando a uma reflexão, né? A missão de revelar as realidades escondidas de uma nação não terminou em 1922. A pergunta que fica no ar é: e hoje em dia? Como a arte, seja na literatura, no cinema ou na música, continua a nos mostrar as histórias não oficiais do nosso tempo?